faz isso aqui. Não, na minha época bater resolvia. Tu pegava uma chinelada e tava tudo certo. E hoje a gente sabe que a presença e aí o estabelecimento de rotinas, ele é mais importante do que as palmadinhas. Uma boa conversa resolve. Aí hoje, o que acontece, né? Depois da Revolução, a mulher saiu para trabalhar, né? Antes não tinha aquela mulher que ficava em casa, que cuidava dos filhos, então o papel dela era fazer Ter a filhos. construção daquele ser, trazer uma criança ao mundo e fazer ela ser um ser útil para a sociedade. Não fica muito mimado, não? Esse casal de meninos com 2 pais médicos, aí fica não, né? Então, a gente vai se policiando, né? Porque, assim, eu busco, na minha maternidade, ser muito coerente com o que eu cobro no meu consultório. Então, assim, meus filhos usam tela, meus filhos comem doce, meus filhos, né, fazem birra, são resistentes, como toda criança normal. Então, eu enfrento os mesmos desafios que todas as mães enfrentam. Mas e o TDAH? Então, o TDAH é o transtorno da hiperatividade e déficit de atenção, né? São pessoas que são potencialmente aceleradas. Mas em um mundo onde a tecnologia e o conhecimento, eles estão assim... A gente é praticamente intoxicado com muita informação. Está na porque velocidade da luz, né? A informação. Entendeu? Então, hoje, o que acontece lá na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos, a gente sabe em tempo real o que está acontecendo ali. Então, as crianças, elas são frutos de uma geração que é muito acelerada. Estamos ao vivo nos estúdios da Network Girl. A Network Play, essa multiplataforma de rádio, TV e podcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial. JB, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje vai ser um evento muito legal, um episódio assim que fala sobre algo muito legal que todas as famílias vão ter interesse. Então, se você está aí, não saia daí e continue participando. Muito bom. Como é que tá o trânsito lá fora? Tá bom? Tá tranquilo, hoje tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. É. Queremos aí fazer aí aquele nosso patrocínio especial. Sim, mandar nossos um recado agradecimentos. para os nossos amigos Baratão da Carne. Baratão da Carne é barato mesmo. Dri Presentes, Cafeteria Dona Piedade, Bet Temperos, Jaguar Motos e também Alec. São os nossos apoiadores. JB, é o seguinte, olha só, segura aí. Eu vou apresentar ela. É muita coisa que ela sabe fazer. São muitas atividades. Não foi nada fácil de trazer ela aqui hoje, nesse dia de hoje. Muito compromisso, né? Muito compromissos, né? Ela é médica, pediatra, preste atenção. Ela é mãe, esposa e mãe de 2 filhos, mas também tem aí um e-book que a gente vai falar sobre ele já já. Incrível. 12 passos, me ajuda aí, só a vozinha dela. 12 passos para... Aumentar a conexão com o seu filho. 12 passos para aumentar a conexão com o seu filho. Um e-book formidável que está vendendo bastante aí nas plataformas. Agora vamos apresentar ela? Vamos juntos? lá. Vamos lá. Senhoras e senhores, me ajude a receber Bárbara Leite. Seja bem-vinda, Bárbara, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite. É a segunda oportunidade que eu estou tendo, né, de fazer esse podcast rico, né? E vamos contribuir aí para a sociedade, proteger mais as crianças. Olha só, todas essas habilidades, mãe, médica, pediatra, dá para ser atriz também, não dá? Com certeza. Olha só, muito bela. Obrigada. Com certeza. Josinaldo, fique à vontade, pode fazer, eu já conheço ela, eu estou com umas perguntas aqui preparadas para fazer para ela. Você pode dar início aí. Bom, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. É um grande prazer, uma grande satisfação recebê-la aqui e poder compartilhar um pouco do seu conhecimento com essa galera que está aí para quem anda aprender cada dia mais. E hoje a gente vai falar de prematuridade. Sim. Primeiro vamos entender, doutora, eu queria entender um pouco mais o que seria realmente a prematuridade. Então, nós estamos no Novembro Roxo, né? Para os homens é o Novembro Azul, mas para nós pediatras é o Novembro Roxo. Certo. E a prematuridade é toda criança que nasce antes do tempo, né? Ela nasce com menos de 37 semanas, ela é considerada prematura. Então, na classificação dos bebês, eles podem ser prematuros extremos, moderados ou tardios, né? Os prematuros. E assim, a gente tem
um cuidado e um direcionamento na conduta toda diferenciada para ajustar o que é esperado no desenvolvimento, no crescimento, que é diferenciado por conta do apressadinho, né? Eu quero aproveitar, JB. É considerado prematuro 6 meses, 7 meses, 7 meses e 8 meses. É considerado prematuro? Isso, porque na conta da pediatria, a gente conta por semanas lunares. Então, o bebê que nasce termo é a partir de 37 semanas, que são mais de 9 meses, porque é 36 semanas, né? As 40 semanas, que é uma gestação termo, dá 10 meses, né? Então, para a gente, de 9 a 10 meses, ele é considerado termo. Os menores já é prematuro. Quando ele nasce prematuro, ele tem uma predisposição para algumas fragilidades, algumas... Isso, ele é imaturo no seu sistema respiratório, digestivo, processo de engordar, né? Neurológico, todas as etapas de desenvolvimento dela é imatura, porque o amadurecimento pulmonar, por exemplo, ele começa a partir de 34 semanas. Então, se a criança nasce com menos que isso, né, ela ainda nem iniciou o processo de amadurecimento pulmonar. Então, é mais provável de ficar com desconforto respiratório, né, precisar ficar num suporte ventilatório, né, numa incubadora. Esses são os principais desafios dos bebês prematuros, então. Não, os maiores desafios que eles têm é totalmente relacionado à própria imaturidade deles. Então, eles têm maiores riscos de infecção, né? Eles têm maiores riscos de hemorragias, né? Pela fragilidade capilar, Que fragilidade... não fizeram aquele ciclo completo das 37 semanas. Isso. E quando passa dessas 37 semanas, também tem alguma dificuldade? Não, os que passam, que são Ou o cara considerados nasce os assim, um super pós-termos, bebê? os pós-termos, eles são os maiores de 42 semanas, porque na ciência exata, tudo é certinho, né? Mas na ciência biológica, não é, né? Então, assim, a gente não sabe quando foi feita a criança propriamente dita. Então, tem uma margem de tolerância de 2 semanas para mais, 2 semanas para menos. Então, 40 semanas é um marco que a gente tem de maturidade das crianças. Ok. Então, 2 semanas para menos daria entre 38 a 40 semanas. Até 42 semanas, ele é considerado termo. Mas tem uns que querem ser elefantinho, né? Gosta de ficar ali na barriga da mãe e quer ficar até mais de 42 semanas. Aí são os pós-termos. Os riscos são a criança entrar em sofrimento pelo tempo prolongado da gestação. Então, eliminar o mecônio, que é o primeiro cocôzinho do neném, em vez de esperar nascer, ele eliminar dentro da barriga. E aí, quando nascer e chorar, se afogar nesse líquido que previamente era estéril, né? Por ser um líquido amniótico que protege o bebê. E se evacuar dentro do útero, ficam com mecônio. E aí tem a síndrome da aspiração meconial. Então, o atendimento pediátrico, o especializado, ele é importante para bebês prematuros. Sim, sim. Na pediatria, os que cuidam de recém-nascidos, eles são os neonatologistas, né? Que é uma área da pediatria que são concentrados para os menores de 28 dias. E nessa especialidade, a gente lida com toda essa fragilidade, né? Os cursos de reanimação, cursos de intubação, né? Dos pequenininhos que eles têm, assim, todas as estruturas deles são bem pequenininhas, né? Sabe aquelas bonecas reborn, assim? Sim. É desse tamanho um bebê prematuro. Caramba. Ele é bem pequenininho mesmo. Então, as famílias têm dificuldade de segurar, né? Tem medo de segurar porque acha que é muito frágilzinho. Então, na portaria 930, os pais têm livre acesso para poder entrar na UTI, participar, estar presente, ter esse primeiro contato com o filho. Existe o método canguru, que é o contato pele a pele, né, da criança com os seus familiares, né, o pai ou a mãe, e a criança fica dentro da roupa, tendo contato direto com a pele. Ele só de fraldinha, aí ele pode, se ele tiver estabilizado, mesmo que ele esteja entubado no CPAP, que são suportes ventilatórios, ele pode ficar no contato com o colinho da mãe e ter esse primeiro contato que a gente sabe que é tão importante, né? Quando a gente vê o nosso filho, a primeira coisa que a gente quer é pegar no colo, né?
Então, a gente proporciona isso dentro das UTIs, né, nas unidades fechadas, fazendo esse canguru. Entendi. Muito bom. Estamos ao vivo nos estúdios da Network Group, essa multiplataforma da Network Play. Você pode acompanhar aí pelo YouTube e também com esse collab com a Sorte Podcast pelo podcast, no podcast, a Sorte Podcast Manaus. Num bate-papo muito bacana com a expert doutora Bárbara Leite. Bandeira, os cuidados essenciais que os pais... Bandeira não, doutora Bárbara. Bandeira está do meu lado aqui, eu estou interagindo com ele. Quais são os cuidados especiais que os pais têm que ter, né, na hora ali com os seus bebês prematuros? Então, o primeiro é vencer a barreira do medo, né? Eles precisam estar presentes, né? Participar ativamente na UTI. Eu sei que a UTI é um ambiente que, né, traz muitos tabus, né? As pessoas são bem resistentes, mas a família que é ativa, participativa nos cuidados das crianças, pode ajudar a fazer a dieta na sondinha, pode fazer uma troca de fralda, pode ajudar no banho e participar ali, fazer o método canguru acontecer. Isso ajuda muito, porque quando a gente está doente, a gente está fragilizado. Tudo que a gente quer é um apoio de algum Sim. conhecido, né? A audição das crianças começa nas 16 semanas da vida intraútero. O seu filho já escuta ainda dentro da barriga. Com 16 semanas. Isso. Então, ele já reconhece a voz dos pais, né? Dos familiares. Então, todas as UTIs, elas têm estratégias para agregar os avós, os irmãos e trazer o suporte familiar para dentro da UTI e essa participação acontecer. E assim a gente vai vencendo todos os tabus que existem em relação aos prematuros, em relação a uma UTI, né? Que hoje ela é chamada de UTI humanizada, né? Muito legal. Bandeira, tu tem alguma filha prematura? Eu Não, tenho uma. não. Eu tenho uma de 8 meses. A Giana, ela é pequenininha, mas gigante por dentro, né? E foi um presente de Deus, né? Era bem pequenininha mesmo, a gente tinha o maior cuidado do mundo em pegar ela, né, nos braços. Mas é uma pequenininha que eu sou apaixonado por ela. Tem alguma forma, doutora? Eu não sou leigo, tá? Uhum. Tem alguma forma de identificar uma possível criança que possa vir prematura? Ainda na barriga da mãe? Já existe essa Existe ciência? Existe. O que acontece? A principal causa dos partos prematuros, eles estão relacionados à infecção de urina. Acredita? Sério? Sério Falta isso? de A água. gente falou junto. Não, infecção de urina, que as pessoas prendem o xixi, fica com infecção de urina, né? Quando a mulher está grávida, ela tende a fazer muito xixi, Sim. né? Faz xixi o tempo inteiro. Então, ela cria um hábito de ficar prendendo um pouquinho para poder ir, né? A falta de um pré-natal bem elaborado, né? Que são todas as consultas feitas em todos os trimestres, desde quando descobre, bem no início da gravidez, para fazer todas as sorologias, todos os exames, né? As principais causas, então, a infecção, né? A infecção de urina é o carro-chefe da maioria das infecções, né? A colonização bacteriana da mãe, então, ela precisa fazer um swab, né? Da genitália dela para saber se está colonizada com alguma potencial bactéria que possa cursar com prematuridade. Malformações congênitas, elas também fazem a criança nascer antes do tempo, né? E os emocionais, né? A mãe que tem uma gestação muito conturbada, muito estressada, e aí ela pode, né, sofrer algum acidente, e aí são situações que podem trazer, né, o bebê prematuro. Doutora, a senhora é especialista nessa parte de bebês prematuros, mas a senhora também atende crianças na área de pediatria. Normais. Isso. Então, qual seria o motivo, assim, os principais motivos que os pais deveriam procurar um pediatra, né? Mesmo sem ter, assim, grande proporção de um problema? Né? Por exemplo, eu fazia, não faço mais, tenho até que me policiar, mas eu levava minhas filhas quando eram menores, quase todos os meses no pediatra. Isso. Hoje eu já deixei um pouco mais distante esses meses, entendeu? Então, eu percebi que meu filho está assim. Qual o momento que eu tenho que pensar nessa consulta com o pediatra? Então, a consulta pediátrica ela é importante fazer preventiva, né? Porque o maior temor que nós temos enquanto os pais, né? Todos nós aqui temos filhos,
é o meu filho adoecer, ficar internado, eu ter que, né, conciliar o adoecer do meu filho com a minha carreira. Então, assim, são preocupações que nós temos no nosso dia a dia, mas não prevenimos, Sim. né? Na medicina preventiva, que é o que meu foco, né, no meu consultório, as consultas de rotina, elas começam, né, no pré-natal. Então, a primeira consulta ainda é na gestação, a partir de 32 semanas já faz a primeira consulta com o pediatra. Desmistificar os processos de nascimento da criança, né, dúvidas sobre amamentação, cuidados com o bebê, enxoval, pets, chegada de irmão, né, visitas, são todas as dúvidas que as pessoas têm quando o bebê nasce e deixam para resolver só depois que o bebê nasceu. E poder escolher o pediatra antes do bebê nascer já alivia um bom peso da chegada do bebê. E quando o bebê nasce, a primeira consulta é na primeira semana de vida, para poder saber como é que foi do nascimento para a adaptação em casa. A partir dessa consulta, tem a consulta de 1 mês, até os 6 meses ela é mensal. A partir de os 6 meses ela é trimestral, até a criança completar 1 ano e meio. E a partir de 1 ano e meio ela é semestral, até a criança completar 5 anos, e a partir dos 5 anos, por isso que você não está mais indo Então toda hora para o pediatra. A É partir dos verdade. 5 anos, ela é anual. Então mas não é Pelo pra ter- menos mas uma eu tô- vez uma por vez ano toda tem semana, que isso eu ir. lembro. E isso vai fazer com que a criança faça o check-up, né, que é a avaliação de sangue, fezes e urina, Sim. e acompanhe o desenvolvimento dela. Linguagem, motor, cognitivo, socioeducativo, socioemocional, para poder a gente ver se ela está mantendo uma curva de crescimento e desenvolvimento adequada para a idade que ela está. E assim, também nós alinhamos junto com a família, quebramos os tabus que a família tem de referências e repertórios para o novo contexto que a criança está inserida, que é aquela dinâmica familiar. O que aquela família quer para aquela criança? O que aquela família espera para aquela criança? Eu espero que ele seja, né, independente, autônomo. Como nós vamos desenvolver isso? A parceria é feita com o pediatra, porque na sociedade todo mundo quer dar um pitaco, né? O senhor já não Isso ouviu aí. muito pitaco? Faz isso aqui. Não, na minha época bater resolvia. Tu pegava uma chinelada e estava tudo certo. E hoje a gente sabe que a presença e aí o estabelecimento de rotinas, ele é mais importante do que as palmadinhas. Uma boa conversa resolve. Eu lembrei agora de quando eu era pequeno, né? Na hora de corrigir era Na palmada. peia mesmo. Quando minha filha vai para casa da minha mãe, espero que ela não esteja assistindo, Não vai assistir, que ela faz sim, alguma coisa, aí eu falo assim, vou dar uma pena nessa menina. Ela fala, meu filho, não faça isso, coloca a menina de castigo. Eu falo, na minha época não existia castigo. Vamos fazer essa pergunta. Qual é o certo? É dar uma peia e colocar de castigo? Então, o certo é a criança saber o que está sendo esperado dela. Dificuldade de lidar com todas as situações, todo mundo tem, né? E todo mundo quer testar o limite. Até onde eu posso ir? Né? Até onde o outro aguenta? E aí a gente não sabe o limite do outro. E aí o que acontece? A criança precisa primeiro ter uma base de conhecimento do que é esperado dela. E aí, dentro dessa base de conhecimento que já foi passado para ela, que é o que eu costumo dizer, né? O conhecimento, o aprendizado, ele é baseado num tripé. Existe a nossa estrutura neurobiológica, né? Nosso sistema nervoso central, nosso organismo. Existe as relações em que a gente vive, né? O ambiente e os estímulos, que são as informações que a gente tem acesso. Certo. Às vezes, a criança está sendo repreendida por um estímulo que ela não recebeu. Ela não sabia que aquilo era errado. Pegando E esse aí, gancho, o que entendeu acontece? agora? Existe um outro padrão de erro que é na sociedade. A neurociência e vários estudos atualizados, eles mostram que o não é gerenciado pelo nosso cérebro, ele não absorve essa palavra. Então, toda frase construída, não faz isso, não faz aquilo, a criança vai lá e faz. É um incentivo, Porque ao contrário. o cérebro não capta o não, ele pega só o resto da frase. E aí a criança acaba fazendo. Então, o que a gente tem que aprender? A quebrar esse padrão de não e fazer o comando positivo. Então, assim, não é dizer, não coloque o dedo na tomada.
Coloca o dedo na tomada. Proibido colocar o dedo na tomada. Proibido. Proibido. Você vai colocar o dedo nos seus brinquedos. Pegue o seu brinquedo e vá brincar. É Olha, porque existe... Tomada é proibido. Existe, então, vamos dizer assim, que no cérebro das crianças, no cérebro da gente, existe algo que se disser que não é porque é para fazer? Não, é porque ele não reconhece ele não reconhece a palavra só. Eu Pensa aí quantas vezes a pessoa construiu uma frase para ti assim, não, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não, foi colocando um monte de não no meio da frase, aí tu pergunta uma coisa afirmativa para ela. Aí ela responde para ti, eu não acabei de dizer que não é tal coisa? Entendi. Eu tava... É porque o não, o cérebro ele não capta mesmo. É mesmo. Eu estava acompanhando, eu acho que até uma Abraão, né? Ela falando que o córtex pré-frontal de um ser humano, ele, por exemplo, a criança é de 0 a 3, 4 anos. Então ela não sabe ainda o que é o certo e o que é o errado. Aí os pais vão lá, tacam a peia. E eu descobri que é aos 25 anos que finaliza a formação do cérebro, do córtex pré-frontal, que é justamente isso que está sendo falado agora. Faz Isso. sentido isso, doutor? Faz sim. A neurociência, ela, nos estudos mais atualizados, ela mostra o quê? Que o desenvolvimento, a maturidade do nosso cérebro, ele acontece aos 25 anos. Olha só, tá vendo? E aí, o que acontece? Até os 25 anos, a gente passa por vários processos de amadurecimento do nosso sistema nervoso central. A criança, ela é uma tela em branco, que eu costumo dizer. Ela veio pura, crua, como uma pedra a ser lapidada. Então, toda a informação que é colocada ali vai sendo a referência e o repertório que ela vai estabelecendo como padrão. Então, se a gente bate porque é a forma de corrigir com amor, eu estou te batendo porque eu quero que você aprenda, ela assimila que bater é uma repreensão positiva. E aí, o que ela vai fazer? Quando ela vê alguém fazendo a coisa errada, pegou uma coisa dela, ela vai fazer o quê? Ela vai bater. Porque ela aprendeu que bater é como a gente corrige com amor. E aí a criança é repreendida, porque bater é proibido para a sociedade. Machuca, fere o outro. E aí como é que a gente vai desconstruir isso? Tem que trazer a desconstrução. Não existia isso, não, porque a mãe me batia mesmo, né, mãe? Não, nós somos uma... Mas o que acontece? Ela batia, mas quais são as memórias que consegue resgatar? É triste lembrar que ela podia ter conversado contigo. Bem que eu acho que não daria muito certo, não, na minha época. Conversar, não. Não? Eu acho que não. Eu acho que, assim, eu penso, né? Uhum. Eu acredito que cada estação da nossa vida, da nossa história, ela tem uma forma de metodologia. Uhum. Há muitos anos atrás, os pais corrigiam os filhos batendo, espancando mesmo, né? Batendo com ripas, com galho, com cabo. Régua, cinto. Régua, né? Eu lembro, inclusive, que na época da escola, existiam alguns professores que levavam uma palmatória para dentro de sala de aula. Sim. E aquilo aí, ele fazia a sabatina ali, quando você errava, você pegava um bolo do outro aluno. Hoje em dia não pode fazer isso. Mas isso existiu numa outra época. Hoje a informação está tão avançada, né, que tudo mudou. Então, eu acredito que cada fase teve a sua história. Sim, sim. São processos diferentes. Mas né? isso prejudica agora o ser humano adulto que foi criado dessa forma. Sim, existem muitas pessoas que têm bloqueios. Traumas, né? Que são relacionados a esses traumas. O gatilho está nessas palmadas que ela recebeu, está nessa repreensão não violenta, violenta no caso, que ela recebeu, entendeu? Sim. E aí, o que acontece? Ela passa por terapia, não consegue manter um relacionamento duradouro, né? Não consegue se manter em um emprego, porque ela vai ter uma autocobrança muito grande. E aí, essa autocobrança muito grande não permite que ela alcance o potencial que ela tem para alcançar. Tá vendo, mulher? Ou seja, Então, ainda tem um potencial muito o que grande, né? fica, o que acontece na infância não fica só na infância. Vai para a idade vida adulta. inteira. Na minha época, a gente apanhou muito. Nossa, muito. Não era fácil não, né, Matheus? Era não. Tu chegou a dar nó em pingo d'água? Eu até acho
Mas só É. para trazer um pouco mais de entendimento também. Naquela época, né, dos nossos pais, nossos avós, as construções familiares eram muito maiores. Maiores? É o pai e o filho eram quantos? Eram 10 Dez. Eram filhos, 10 filhos. 8 filhos, 5 Minha filhos. Acho que família era são 6 filhos. Eu acho que era Entendeu? esporte, né? Eles E aí o que praticavam que esse esporte. acontece? Fazer filho era esporte. Então essas construções eram construções de uma sociedade dentro de casa. A casa já tinha 10 pessoas. Então o sistema de gerenciamento, né, de uma cabeça já é difícil, 10, 11 cabeças, 17 cabeças, dependendo do tamanho da família, é difícil a gente manter o controle. É difícil. Aí hoje, o que que acontece, né? Depois da Revolução, a mulher saiu para trabalhar, né? Antes não tinha aquela mulher que ficava em casa, cuidava dos filhos, então o papel dela era fazer Ter a filhos. construção daquele ser, trazer uma criança ao mundo e fazer ela ser um ser útil para a sociedade. Entendi. Depois que, né, foi desconstruída essa imagem da mulher que precisa cuidar dos filhos, né, o marido ser o provedor, o que que acontece? A mulher foi para a sociedade, então ela mima muitas crianças. E aí as crianças elas são privadas de muitos limites, de muitos nãos. E aí elas fazem mais birras. Entendeu? Entendi. Tem São uma frase aqui, ó. são construções familiares diferentes, né, de sociedades diferentes. Tem uma frase aqui, Por doutora, isso que tem essa diferença. que eu queria colocar aqui. Ó. Seu filho não precisa apanhar, ser humilhado ou castigado para aprender a lidar com o mundo lá fora. Por que que eu trouxe essa frase? Esses dias eu vi uma reportagem do Michael Jackson, né? Que ele, desde pequenininho, ele cantava, dançava, ensaiava, e o pai, se ele errasse um passo ou uma letra da música, o pai batia. E o pai ele falava assim, o meu pai era um excelente marqueteiro, um excelente profissional, mas tudo que eu queria era só um pai. Ou seja, e se tornou um adulto cheio de mágoas, cheio de complexo, né? O Michael, né? E ele fala, tudo que eu queria era só um abraço do meu pai. E o pai encostava a tábua no homem lá, porque ele não podia errar um passo da dança ou da música. E se tornou o rei do pop mundial, né? Mas com Com todas vários essas... problemas com vários problemas emocionais. emocionais. É verdade. Bom, vamos voltar aqui para as perguntas, doutora. Uhum. Quais sinais de alerta indicam que é necessário procurar um pediatra com urgência? Então, a diferença entre o serviço ambulatorial e os prontos-socorros, né? Só criança sofreu um acidente, né? Tá vomitando, perdeu a consciência, tá com muita irritabilidade que você não está conseguindo controlar, você precisa levar para uma urgência para fazer a avaliação no pronto-socorro, né? Então, as quedas no parquinho, né? Caiu e bateu a cabeça, né? Precisa de uma avaliação mais especializada. Agora, aquelas condições onde a criança, né, a mãe só tem algumas dúvidas corriqueiras do dia a dia. São situações leves, né? Então, ele escorregou e bateu a mãozinha no chão, só ralou. Preciso levar? Não, porque é superficial, a ferida é superficial. As feridas superficiais faz a limpeza, né? E conversa com o seu pediatra, que teoricamente você já tem um pediatra que faz o acompanhamento do seu filho, né? A maioria dos pediatras, elas passam um contato, né, pessoal para acompanhar seus filhos fora do ambiente de consultório, né? Então, ficou com uma dúvida? Manda a pergunta para o pediatra, ele vai te dar um alerta. Mas sangrou com volume, perdeu a consciência, não está conseguindo respirar, está vomitando muito, né? Aí precisa levar pelos riscos com muita de febre hemorragia, a febre que não está cedendo, né? Então, são situações que a família perdeu o controle, ela leva no pronto-socorro para alguém colocar o controle de volta. Entendi. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para ela. Com esses avanços médicos e tecnológicos, doutora, avançou mais, digamos assim, salvar o bebê prematuro? Voltando lá para a prematuridade, que nós estamos no Novembro Roxo. Isso, sim, sim.
Antigamente, as crianças, né, menores de 32 semanas, elas tinham risco fatal de vida, né? A chance de sobreviver era muito pequena. Hoje em dia, nós conseguimos salvar crianças com 26, né, semanas, 28 semanas. Os Transforma para mês aí. menores de 30 semanas são os que estão entre 6 e 7 meses, 6, 7 meses. entendeu? Abaixo disso não consegue salvar, não. Não, os menores de 5 meses são aborto, que são os menores de 20 semanas. Entendi. Nos Estados Unidos e grandes centros, eles conseguem salvar vidas a partir de 22 semanas, 23 semanas, eles estão salvando. Então, assim, começou o 6º mês, eles estão dando conta de salvar. Aqui no Brasil, em alguns grandes centros, conseguem, né? Mas na nossa prática, assim, eu que sou do serviço público aqui em Manaus, a gente consegue com segurança, assim, os maiores de 26 semanas, a gente tem uma boa sobrevida. Então a gente precisa dar uma avançada aqui, né? A gente Salvar precisa os filhos. melhorar mais alguns aspectos, né, da saúde Vamos pública. aproveitar, doutora, o teu endereço, onde a gente pode encontrar a doutora Bárbara Leite. Eu costumo dizer que só não me acha quem não quer, gente. Eu tô no www.barbaraleitetaques.net, que é o site, né, para agendamentos de consulta. Tem o meu Instagram, doutora Bárbara Leite Pediatra. E na WhatsApp. clínica Santa Lourdes, que fica ali no Dom Pedro, na Rua das Angelins, número 6. Eu tô lá também. E trabalho na rotina do Hospital Instituto da Mulher. Então, assim, no serviço público eu também estou. Muito bom. Dobrou a esquina, achou a doutora. Achou, doutora? Estamos ao vivo nos estúdios da Network Girl. Também essa plataforma maravilhosa da Network Play, é uma multiplataforma de rádio, TV e podcast com a doutora Bárbara Leite. Um bate-papo muito bacana, né, Bandeira? Muito legal. Bandeira tem aí já... Tem meninas de 6 anos, né? A minha menor tá 16. Menor? A menor tá com 16. Ah, é verdade. 16 anos. Mas quando vai para o pronto-socorro, é a área pediátrica ainda, né, que atende, né? Sabia disso, né? É 15 ou é 16? É 15 nos pronto-socorros públicos. Entende? Não, Convênio também até 15 anos eles consideram pediátrico. Depois Já é adulto. Já é adulto. Então já é adulto. Mas no consultório particular a gente consegue atender até os 18, 21, porque para a Organização Mundial de Saúde, criança é o menor de idade. Qual é o grande diferencial da doutora Bárbara, por exemplo? Eu, particularmente, né, eu gosto muito de ouvir, e ouvir não só a mãe, mas ouvir a criança. Então, assim, meus tempos de consulta são de 40 a 60 minutos, porque nos primeiros 20 a criança se ambienta. Então, ele entra, estuda ali o lugar, tem uma brinquedotecazinha para ele brincar um pouquinho. E aí eu vou me familiarizando, ele vai vendo que eu estou conversando com a família, sempre falando o nome de todos, para trazer uma conexão e uma familiaridade. A mãe fica ali à vontade para conversar. As mães têm o meu WhatsApp. Eu não sou telemarketing, gente, né? Eu não posso atender a hora que a pessoa me liga, mas elas têm o meu WhatsApp para elas poderem entrar em contato, tirar uma dúvida. As mães que acompanham comigo e pedem, elas têm um grupo no WhatsApp que eu faço um áudio diário para elas, motivacional, trazendo para elas as perspectivas da construção de uma família, que é difícil, mas que a gente consegue juntas, a gente consegue. E assim eu vou trazendo e contribuindo, né? Eu faço lives toda semana no meu Instagram, trago conteúdos no Instagram. Então, assim, eu procuro estar sempre presente para que a família se sinta acolhida como um todo. E no meu consultório, eu costumo dizer que as crianças elas não têm diagnóstico de rótulos. A mãe chega dizendo assim, meu filho é autista, meu filho é cardiopata, meu filho... Não, aqui ele é uma criança. Show. Essa condição, a senhora vai falar com o especialista. Sim. Aqui é a criança, e aí eu vou colocar aqui a observação que ele tem, mas a gente vai sempre se referenciar à criança como criança. Os desafios que ela apresenta, toda pessoa, ela tem o seu desafio pessoal para enfrentar. Então, ele ter um rótulo de diagnóstico não diz quem ele é. Perfeito. Diz que ele tem. O que ele é
é a essência dele. Ele é uma criança que está em desenvolvimento, que quer aprender e enfrenta alguns desafios. E a gente vai buscar junto protocolos e estabelecer esses protocolos para que se torne mais leve, mais fácil aquele processo de construção de saúde para aquela criança. Eu não falei pra ti que ela é diferente? É Falei. verdade. E ela é influência também, né? Faz É. live. Faz lives, eu acompanho. Faz. Esqueceu de falar isso, doutora. Mas o pessoal vai seguir nas redes sociais. Repete a rede social aí. É Tá? doutora Bárbara Leite, pediatra. Pronto. Muito legal. Aí nas lives lá ela pode responder qualquer assunto nessa área. Sim. Mais uma pergunta? As orientações que você daria para os pais e familiares de bebês prematuros, quais seriam? O primeiro é aprender a aceitar o apoio, né? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente tende a querer dar o melhor de si e centralizar todos os cuidados na gente, né? Não, o melhor que vai fazer sou eu, que sou a mãe. O melhor que vai fazer sou eu, que sou a mãe. E nem sempre é assim, né? Existe uma sobrecarga emocional, privação de sono, que a mulher já passa. Então, assim, para as mães, eu costumo deixar o aleitamento. Então, as mães, elas precisam manter o estoque dos bancos de leite da maternidade onde o filho está internado. Então, ela precisa fazer visita a esse setor pelo menos 7 vezes no dia para manter um estoque bom, né? Então, 7 vezes? 7 vezes. 2 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite e 1 de madrugada. Para poder a mama entender que aquela criança não está na barriga, não está sugando, mas ela existe em algum lugar e está se alimentando. E aí a informação de produção de leite acontece. Os pais, os avós e os irmãos, as UTIs, elas têm um serviço humanizado. Então, existe o dia da visita dos avós, existe o dia da visita dos irmãos. E aí trazer as pessoas para entenderem as dificuldades que a pessoa está tendo. Na parte de crescimento e desenvolvimento, eu costumo trazer o alerta que a criança, ela nasceu antes do tempo. Então, o período que ela tem, do tempo que ela nasceu, cronologicamente, até chegar no dia que era para ela nascer, biologicamente não nasceu, que ela antecipou, essa diferença, né, a criança ela vai ter no pós-nascimento dela. Então, a criança, por exemplo, que tem andar, né, ali com 1 aninho de idade tem que estar andando, né? Até 1 ano e 2 meses tem que estar andando. Para a criança que nasce prematura, ela pode ficar até 1 ano e 4. Por quê? Porque ela tem aquelas semaninhas a mais, dependendo do grau de prematuridade, que é a diferença entre idade cronológica e a idade corrigida. Idade cronológica é a idade que a gente nasce. Cronologicamente, nós temos a idade que nós temos. Mas, corrigidamente, ela primeiro corrige para chegar nas 40 semanas que era para ela nascer, e depois a gente ajusta os tempos dela de crescimento e de desenvolvimento. Então, a tabela, que é aquela tabelinha do gráfico que vem no final da caderneta, dos prematuros é diferente, né? Toda a tabela dos prematuros é diferenciada porque tem que carregar esse viés. E se for preenchido, por exemplo, um bebê que nasceu prematuro na curva do bebê que nasce termo, aí ele vai estar sempre abaixo da média. Muito abaixo da média. E aí a família vai achar, poxa, eu estou fazendo de tudo e não está dando resultado. Mas é porque ela está sendo comparada com a criança errada, ela não está sendo comparada com a criança que nasceu prematura. E essa diferença, cronologicamente, eles conseguem se igualar a uma criança que nasce termo ali nos primeiros 2 anos de vida. Que para a gente da pediatria, a gente chama de os primeiros 1000 dias da criança, que é desde o pré-natal até a criança completar 2 anos de idade. Muito bom. O acompanhamento. Existe também, doutora, o bebê nasce prematuro. Sim. A senhora falou que é 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses da prematuridade para ele começar a andar. Mas também existe aquela situação dos pais querer cuidar demais, não Superproteger. Superproteger, não existe isso também? Existe também. Aí a superproteção, ela prejudica, porque daí a criança, ela perde, ela tem a capacidade, mas ela não tem a permissão de fazer aquilo. Então, a gente precisa trabalhar os medos paternos, os medos parentais.
né? Porque a pai e a mãe, eles têm os medos porque eles passaram certamente por muitos desafios na UTI. A criança sangrou, a criança quase morreu, né? A criança teve uma infecção, né, bacteriana, viral, fúngica, passou por muitos desafios ali dentro da UTI. E aí, quando ela sai, ela tem que fazer fonoterapia, fisioterapia, acompanhamento com neuro, com pediatra, com cardiologista, né? Porque são múltiplas equipes que a gente acompanha o bebê prematuro. E aí, ela fica, né, naquela... Eu não quero passar por aquilo de novo. Sim, acaba que E aí ela cria tendo essa proteção uma bolha mais do que é protetora. necessário para que Isso. a criança se desenvolva, né? Isso. Aí por isso que é importante o acompanhamento multidisciplinar, o acompanhamento regular, para daí a família ir ganhando segurança e dando uma proteção limitada para a criança, E até né? dando apoio para que ela se desenvolva mais rápido, Estimulando né? corretamente. Estimulando corretamente, né, doutora? Doutora, a senhora é mãe de um casal, né? Certo? Uhum. E o fato de ser pediatra e mãe, você tem uma conexão com teus filhos bacana? Tenho. Inicialmente eu levava eles no pediatra, para daí eu ter o lado de ser mãe e não a pediatra deles. Ah, legal. E aí eu tenho a percepção de como é que é ir para uma consulta, ficar esperando, né? E o que o pediatra vai conversar comigo e assim, eu poder ter a oportunidade de dizer que eu sou mãe. E aí, o que acontecia? Às vezes não era nem eu que levava, porque algumas situações eu já sabia, dominava bem. Mas aí eu mandava a minha mãe ir para a consulta, a minha mãe ir com a babá para a consulta, porque daí ela ia trazer uma percepção diferente daquilo que eu estava querendo construir para os meus filhos. E assim a gente ia fazendo a nossa dinâmica. Quando meus filhos começaram a entender que eu saía de casa para trabalhar e eu trabalhava cuidando de famílias, ensinando a cuidar dos filhos, eles passaram a pedir para eu cuidar deles. Mamãe, você não cuida dos seus pacientes? Por que você não cuida de mim? Caramba. E aí eu falei, não, mamãe pode fazer isso por vocês também. E aí eu não fazia no ambiente de consultório, como eu sou mãe deles, eu fazia dentro de casa. Então a gente riscava a parede para marcar que estão crescendo, a balança para pesar, e aí a gente ia fazendo aquela coisa assim, mais maternal e não profissional. Mas eles entendendo o que eu trago de conhecimento para as outras famílias. Legal. Qual a idade do mais velho? Ela tem 7 e o mais novo tem 6. Qual é o nome da mais velha? Ingrid e o Francisco. Ingrid e o Francisco, né? Isso. Estão bem cuidadas, né? Com certeza. Eles têm 1 ano e 8 meses de diferença antes que pense assim, nossa, emendou um no outro, é 1 ano e 8 meses. Ela já vai fazer 8 anos. Porque o esposo dela também é médico, não é isso? Isso, ele é pediatra e trabalha com a parte de modulação hormonal e integralismo, né? Não fica muito mimado, não? Esse casal de meninos com 2 pais médicos, aí fica não, né? Então, a gente vai se policiando, né? Porque, assim, eu busco, na minha maternidade, ser muito coerente com o que eu cobro no meu consultório. Então, assim, meus filhos usam tela, meus filhos comem doce, meus filhos, né, fazem birra, são resistentes, como toda criança normal. Então, eu enfrento os mesmos desafios que todas as mães enfrentam. Mas é mais fácil, doutora? Então, não é que seja mais fácil, né? É mais desafiador. Mas o que acontece? Há uma cobrança diferenciada, Sim, uma eu autocobrança acredito. diferenciada, né? Mas eu consigo perceber com mais facilidade os desafios e aí eu consigo converter para as mães que acompanham comigo o que elas estão passando. E identificar. Olha, você percebeu que a sua filha disse isso, mas você sentiu isso. Ela não foi o que ela disse. Ela só quis dizer isso. Por que você ficou magoada com isso? Entendeu? Aí ela, realmente, não era para eu ter ficado magoada com isso, né? Porque eu lembrei que a minha mãe me disse isso, né, em outra situação, entendeu? Aí as pessoas vão misturando os contextos e não olhando os fatos. Essa observação é importante, né? Porque, como eu falei da temporalidade de Gerações. gerações, geralmente as pessoas tinham isso. Ah, porque a minha mãe me criou desse jeito. Ou meu pai me criou desse jeito. E aí acaba trazendo aquilo, internalizando aquilo para criar o filho também. Uhum.
Uhum. né? E às vezes a pessoa até sabe o que não quer passar na geração seguinte. Ah, não, minha mãe fazia muito isso, mas eu não quero fazer isso com a minha filha. Mas ela não sabe o que ela pode fazer porque ela não tem uma referência. E é aí que mora o pulo do gato. Vai no pediatra que ele vai te dizer como fazer diferente. Legal. Olha só, tá aí o pulo do gato. Eu quero aproveitar aqui a gestão do tempo da doutora. 2 filhos, esposo médico, pediatra, ela médica pediatra, e vocês estão no consultório. Como é que faz? Porque às vezes ele diz, ó, vou ficar com uma febre aqui só para chamar a atenção da minha mãe ou do meu pai. Faz sentido isso? Então, os meus filhos raramente adoecem, graças a Deus. Mas como é que eu já fui a mulher tola que destrói um lar, gente. Eu já fui essa mulher. E no meu processo de amadurecer, né, antes de ser mãe, né, conciliar, como é que concilia? Então, antes de ser mãe, eu fazia e tentava oferecer para as mães que eu acompanhava, dentro do que a literatura traz, né? Então, eu lia muitos livros sobre criação de filhos, né? Então, eu li 50 Maneiras de Criar um Filho Sem Frescura, que é feito por uma psicóloga, né? Antes de ter filho, eu li Encantadoras de Bebês, para poder entender um pouquinho de como é que se faz a maternidade na prática mesmo, né? E como é que eu ia desconstruir algumas coisas que eu sabia que eu não queria colocar na minha família, que foi como surgiu o e-book, né? Como é que eu ia ser esposa, mãe, e ter uma vida pessoal satisfatória, eu ia me sentir plena, realizada, feliz, né? E me tornar a mulher sábia, né? Como é que eu ia fazer essa conversão? Então, essa conversão aconteceu quando eu comecei a olhar os fatos, né? O meu marido me deu um ultimato, ele pediu a separação. Então, assim, essa separação para a sociedade ficou, né, estranha, né? Porque a gente sempre teve um relacionamento muito leve, muito tranquilo. Mas para a gente, enquanto casal, foi muito enriquecedor. Porque foi o período em que a gente separou, mas a gente cresceu muito como pessoa, porque a gente amadureceu o que estava na zona de conforto dos dois. E aí eu já tinha os 2 filhos, mas aí eu aprendi como é que eu priorizo cada etapa da minha vida. E estabelecer prioridades é o segredo do gerenciamento do tempo. Esse ano eu quero priorizar o quê? Eu quero priorizar a minha família. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso melhorando o tempo de qualidade de cada um. Qual é o que o meu filho se identifica e se sente mais amado? O meu filho, ele se sente muito amado quando ele fica abraçado, colado, fazendo coceguinhas, tendo aquele contato físico. Já a minha filha, ela precisa da atenção qualificada, assim, aquele olhar focado nela, no que ela está fazendo. Já o meu marido, ele procura ter o que eu fique servindo a ele em todas as formas de serviço, servir. E eu, como é que eu me sinto bem, confortável? Eu preciso ser elogiada, eu preciso ouvir palavras de incentivo. E aí, depois que eu aprendi, né, o temperamento nosso, Os os traços. traços de personalidade nossos, aí o que aconteceu? Eu fui me tornando a sábia com planejamento. Planejar é o segredo, gente. Se você quer ter uma vida leve, tranquila, planeje. Não estabelecer rotinas não é para ser o vilão. Entendeu? Ah, minha vida vai ficar robotizada, eu vou fazer sempre a mesma coisa. A neurociência mostra que 80% dos nossos pensamentos e do nosso dia a dia ele é igual. Então, se a gente tem uma rotina bem estabelecida, a gente está pronto para os imprevistos, a gente está pronto para o que vai acontecer diferente. Porque a gente já sabe que a maioria das coisas, elas Você não acontecem, está pronto, mas você se preparou para se aquilo, preparou para as opções. né? Olha, Ok. e ela falou em planejar. É outro e-book que vai sair aí. Planejar para ter uma vida leve, o e-book, o outro e-book da doutora Bárbara Leite. Ficou especialista nisso. Eu fiz um desafio no No podcast outro. anterior Foi? e ela disse, olha, eu tenho aí um e-book que eu já estou trabalhando nele. Aí eu disse, olha, em 2 meses
Joguei ao vivo lá pro público, como a gente está jogando aqui ao vivo. Em 2 meses você consegue fazer esse e-book? Ela, desafio aceito, e fez. E lançou, e o e-book está aí já na Hotmart, né? Na Hotmart. Fala aí o endereço do e-book, a gente vai já entrar nesse tema, que são ali, ela vai dar uma degustação do que tem nesse e-book. Então, os 12 passos para aumentar a conexão com seu filho é um e-book que no meu Instagram está sempre aparecendo ali nos meus stories o link, né, de acesso da Hotmart. Mas por que que eu criei o e-book? Porque eu vi que não era um desafio só meu, sair da tola para a sábia. É um desafio de quase toda mulher. E eles é uma pergunta muito recorrente. Mas como é que tu consegue conciliar o teu tempo? Aí eu falei, gente, o tempo ele é 24 horas para todo mundo. Mas o que que eu faço? Eu tenho um passo a passo e eu valido. Eu faço uma autoavaliação a cada 3, 4 meses para ver onde eu estou errando. Ah, eu estou errando nos limites, eu estou errando porque eu não estou trazendo segurança, meu filho não está se sentindo protegido, meu marido não está se sentindo amado. Aonde que eu estou errando? Né? Eu estou me privando de alguma coisa e por isso eu não estou conseguindo abundar em mim para poder dar para o outro o que sobra em mim, né? E aí eu tenho esses 12 passos. Com esses 12 passos eu consigo, né, focar. Não, a prioridade desse mês vai ser melhorar isso daqui. E aí quando a gente melhora um passo, gente, é batata. A vida, ela conspira a nosso favor e tudo vai se alinhando a favor daquilo que você está planejando. Entendeu? Se eu quiser comprar o livro agora, como é que eu faço? Agora tem um link na bio do meu Instagram. E aí é só clicar lá que vai dar direto na plataforma Tá na Black Friday. Tá na Black Friday. Tá na Black Friday. Olha Então, só, 12 passos, para aumentar a conexão com seu filho. 12 passos para aumentar a conexão com o seu filho, doutora Bárbara Leite. Bandeirinha, mais alguma pergunta? Vamos entrar agora para o Doutora e-book? Bárbara, não, deixa eu chegar aqui no Novembro Roxo. Novembro Roxo. O Novembro Roxo, eu queria saber qual o objetivo dessa campanha e por Boa. que ela é tão importante. Então, como nós podemos ver na história, né, muitas crianças morriam na infância, na primeira infância, né? Os menores de 1 ano, se a gente olhar as incidências nas estatísticas do FormSUS, DataSUS, né, nos sites brasileiros de óbitos infantis, a maioria das crianças morre com menos de 1 ano. E as principais causas desses óbitos infantis, eles estão relacionados a formas preveníveis de óbito. Então, assim, qual é a ideia de trazer o assunto da prematuridade? Prevenir que as crianças nasçam prematuras, né? E, né, nascendo elas prematuras, como a sociedade pode acolher esses prematuros, trazendo mais tranquilidade, porque, assim, às vezes a pessoa faz um pré-natal, ela sabe que é de alto risco. Né? Olha, você está tendo essa infecção de urina de repetição, a gente não está conseguindo controlar, sua pressão está alta, a gente não está conseguindo controlar. Há um risco, né, de seu filho nascer prematuro, mas pouco se divulga o que é ser prematuro, né? As situações que ela estará exposta. E a ideia é trazer, né, uma normalização, vamos colocar assim, de conhecimento, o acesso à informação do que as famílias podem ter tendo parto prematuro, para que elas possam se sentir seguras. E qual era a outra pergunta? Aí, por que é tão importante, né? A importância é justamente a gente trazer essa segurança para as famílias, para elas estarem bem asseguradas, né, de que elas estão fazendo o seu melhor, sim, né? E que, infelizmente, é uma fatalidade, mas que há, né, como reverter essa prematuridade fazendo o acompanhamento corretamente. Ok. Então tá aí, gente, a importância do Novembro Roxo. Exatamente. Não é do olho roxo, não. É Novembro Roxo, que representa a prematuridade. Existe hoje um percentual que a gente consegue enxergar entre bebês normais e bebês prematuros? Assim, as estatísticas, os prematuros hoje, eles estatisticamente aumentaram muito, mas porque a gente consegue salvar mais eles. O que antigamente as crianças morriam,
né? Porque culturalmente, assim, as famílias, a criança nem abriu o olho, né? Aí chega até a ser engraçado, porque quando a acompanhante é vó, né, da parturiente, aí ela dizia, olha, ele já está abrindo o olhinho, na minha época nem abria. Mas na época dos nossos avós, o resguardo era feito um quarto escuro, onde a mulher do resguardo, aqueles 40 dias do puerpério, ela recebia comida no escuro, comia no escuro, fazia tudo no escuro. Era um negócio assim meio macabro, eu É acho, mesmo. né? E aí eu Mas por brinco que com no as mães. escuro? Eu não sei, eu acho que era para poder acolher melhor na sensibilidade à luz, né? E culturalmente, o que que acontecia, né? Os que eram muito pequenininhos não tinham estrutura, então, né, não tinham estrutura orgânica nem de ambiente para poder fazer esse avanço acontecer. E aí, com o advento das tecnologias, a gente consegue salvar mais. Então, hoje a gente tem muito mais prematuros e prematuros mais precoces, né? De extremos, né? Tem, assim, bebezinhos muito pequenininhos sendo salvos. Então, acaba que a estatística dos prematuros está aumentando, mas o ideal é a Entendi. criança nascer no Não. tempo Mas certo. eles têm uma qualidade de vida depois que eles passam por esse processo da prematuridade, aí vem ali. Aí depende das condições que eles passaram quando nasceram. Ah, entendi. Quanto mais grave é o processo né, que eles passam na internação, né? Teve hemorragia, teve convulsão, teve infecção. Aí, dependendo do grau de gravidade que eles tiveram, tem um grau de comprometimento, né? Por Mas, exemplo. Por exemplo, os mais prematuros, né, assim, os que têm 25, 26 semanas, que são muito extreminhos, eles tendem a ficar um período prolongado de internação hospitalar. Então, acaba que eles pegam infecção hospitalar, tem muita hemorragia. Então, assim, as chances deles precisarem de um acompanhamento multi e terem sequelas neurológicas, né, de fala, de tônus motor, e aí para conseguir andar, correr, pular, falar, Respirar. comer, respirar sozinho. Então, assim, esses que são muito pequenininhos, hoje eles geralmente precisam de um suporte mais intenso. Os que são limítrofes, quase termos, né? Eles já precisam de menos suporte. Então, eles levam uma vida adulta como se fosse uma pessoa que não tivesse nascido prematuro, como a sua filha, por exemplo. eu tenho 8 meses. Né? Que Aliás, nasceu com 8 meses. nasceu com 8 meses e hoje. Ela tá bem, só que ela é pequenininha. Tem um É, metro e cinquenta e um. mas eu tenho 1,54 e nem nasci prematuro. Mas são gigantes, são mulheres Entendeu? gigantes. Então, assim, o tamanho é genético também, a genética favorece, Olha né? aí, verdade. Doutora, e quais são os cuidados essenciais que os pais devem ter com o nascimento do bebê prematuro? Assim, depois que vai para casa, quais são esses cuidados que eles têm que ter? Então, manter o acompanhamento multidisciplinar, porque às vezes a pessoa se acomoda. Ah, já estou em casa, a fono já me ensinou a dar de mamar, né? A físio já me ensinou a fazer esses exercíciozinhos aqui. Ah, tá muito difícil conseguir um físio, conseguir um fono para fazer o acompanhamento. Aí acaba abrindo mão, Acaba entendeu? relaxando Relaxando. e não deixa de tomar o cuidado que Isso. deveria. Aí a criança não recebe o tripé do estímulo. Lembra que eu falei do tripé? Sim, eu lembro. Que é estímulo, relacionamento e a estrutura. A estrutura dele já está prejudicada pela prematuridade. Houve um prejuízo ali. Mas se a gente fizer um estímulo correto, com o ambiente correto, a gente consegue equilibrar esse tripé e a criança desenvolver. Certo? Certo. Mas se a família abre mão de alguma coisa, esse tripé fica 2 vezes prejudicado. A essência da criança e o estímulo inadequado. Então, a gente precisa ter o tripé bem alicerçado. Ou seja, se não tiver esse cuidado realmente bem orientado, Isso. e ao contrário da criança desenvolver e melhorar como uma pessoa normal, ela vai ter Vai se tornar cada vez mais dependente. mais dependente. E não Isso é muito independente. importante. Muito importante. Muito bom. Né? Mais uma vez estamos ao vivo nos estúdios da Network Group e Network Play, essa multiplataforma de rádio, TV e sala para podcast com a doutora Bárbara
leite. Está gostando, Bandeira? Muito bom. Você entregaria nossa. uma filha sua para ser cuidada pela doutora? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então faz o Pix, né, doutor? Faz o Pix aí. Vamos lá, mais alguma pergunta aí, Bandeirinha? Temos sim. Tem bastante, né? Que avanços médicos e tecnológicos têm contribuído para melhorar a sobrevivência e qualidade de vida de bebês prematuros? Os equipamentos, eles estão ficando cada vez menores, então eles são mais acessíveis às crianças, né? Então, assim, a criança que era pequena, né, precisava de estruturas pequenas para fazer a intubação, né, que é fazer o suporte ventilatório, né? Precisava de um acesso venoso, né? Para fazer o acesso venoso, a gente precisa do calibre pequeno, porque os vasinhos da criança são bem pequenininhos, entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa de estruturas pequenas para dar suporte para os Quanto pequenininhos. Menor os equipamentos... é mais difícil por causa do tamanho do equipamento. É, isso? isso. E aí a gente precisa diminuir os equipamentos. E esses avanços foram fundamentais para que as crianças pudessem ter um suporte tecnológico de equipamentos. Na parte de humana, né, as especialidades, né, os avanços do conhecimento em relação à fisiologia humana foram aumentando também, a neurociência foi avançando, as equipes multidisciplinares foram inseridas em todos os hospitais, né? Então, os hospitais nas UTIs, elas têm fono, têm físio, né? Tem psicóloga, tem toda uma equipe para dar suporte, tanto emocional quanto de estímulo, para que aquela criança tenha o suporte adequado. Então, a sobrevivência dos prematuros aumentou. Melhorou muito. Melhorou Muito bastante. bom. Bandeira, tu faz mais essa pergunta Sim, e a gente já vai tá- entrar para o outro tema aí. Vamos finalizar essa parte aqui. Tá muito legal, né, doutora? Até porque esse é um assunto que muitas pessoas não têm esse entendimento e muitos pais, inclusive, mesmo sabendo do direcionamento que tem que ter dentro, quando ao sair do hospital, não continuam a fazer esse tratamento, né? Tem muita gente assim, nossa, Elas são, assim, porque é muito difícil, né? certo. O acompanhamento, ele precisa ser multidisciplinar. E o acompanhamento multidisciplinar, a pessoa tem que ter horas, né? Para ir na fono, para ir na físio, para fazer segunda, quarta e sexta fono, terça e quinta físio, neurologista, pediatra, cardiologista. É uma jornada. É uma jornada, né? E aí, tipo, a pessoa tem que sair de casa para levar o filho lá. E ela não tem só um filho, às vezes ela tem dois, né? Ela tem o trabalho, né? Hoje em dia existem mulheres que são o sustento da casa, né? Tem muita família que é constituída de mãe solo, pai solo, né? Eles estão sozinhos. Ou então não tem rede de apoio, ou não querem aceitar ajuda, né? Então, assim, existem todo um envolvimento social que a gente precisa sensibilizar as pessoas de que elas podem ser ajudadas sim, que elas não estão sozinhas, elas vão conseguir e existem estratégias de como conseguir fazer isso. Doutora, voltando só para esse assunto, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente sabe que tudo isso que a senhora falou, para procurar um fonoaudiologista, um cardiologista, esse neuro, isso requer muito custo. A minha pergunta, as pessoas que não têm esse valor para distribuir, o governo hoje dá um apoio para pessoas que não têm o recurso para buscar essa ajuda? Existe as referências, né, os centros de referência para neuro, para psicólogo, para crianças em situações especiais, tem acompanhamento o Centro de Atenção Integral à Criança, especialidades, então as especialidades estão também na rede pública, só que o probleminha técnico que elas enfrentam é o sistema de agendamento, porque elas precisam agendar no sistema regulador de vagas. E aí a vaga que ela quer para todo mês, consegue daqui a 3 meses, consegue daqui a 4, 5 meses. Não é uma coisa assim, é difícil ela conseguir estabelecer um agendamento com periodicidade, justamente, entendeu? Aí o médico tira férias, aí aquele profissional tira férias, ou então trocou o serviço, aí tem que fazer
né? A criança tem que gerar a conexão toda de novo, né? Se, Então, na verdade, elas enfrentam tem a os disposição do desafios, serviço, mas ele não está de uma forma bem ordenada para que atenda essa necessidade. essas demandas, Essas demandas, que é muita, isso, né? que é muita demanda para pouco profissional. Bom. Doutora, eu quero aproveitar para fazer uma pergunta. Por que tantas crianças atualmente com um grau de autismo bem alto? Por que nessa geração? É porque o que que acontece? O autismo, ele é um transtorno comportamental, né? Como a gente veio conversando aqui ao longo desse bate-papo super bacana, a gente veio percebendo os comportamentos em sociedade foram diferenciados, né? Sim. Antigamente, existe um padrão social, né, que conforme a evolução natural do ser humano foram mudando. E aí existem alguns estudos que mostram que o excesso de ultrassom prejudica. Então, tem mulher que não faz pré-natal, mas ela vai todo mês lá fazer a ultrassom para saber se o bebê está bem. Então, alguns estudos associam o excesso de ultrassom com o transtorno do espectro autista. Existem situações onde a criança é caracterizada como do espectro autista, mas ela tem outros transtornos comportamentais. Entendeu? Sim. Por quê? Porque a criança está muito exposta a telas, e aí o pensamento fica muito acelerado, então ela tem hiperatividade com déficit de atenção, porque ela não consegue manter o foco, ou ela tem dificuldades em alguns comportamentos. Por que que ela tem essas dificuldades? Porque ela não está tendo limite, não está tendo o estímulo correto para poder desenvolver da forma correta. E aí o que que acontece? As crianças estão sofrendo, né? Hoje nós passamos por um período de pandemia, né? Onde pouco se sabe sobre as consequências do coronavírus, né? A longo e médio e longo prazo, né? Porque o coronavírus ele existia para os animais, para o ser humano veio naquela pandemia que selecionou Tem correlação, bem. então, com isso que está Não, acontecendo? não tem um estudo que comprove, mas a gente tem como saber, no período da pandemia, nós ficávamos em isolamento. E o isolamento social, ele é muito prejudicial para o nosso cognitivo, porque nós somos seres sociais. E aí a gente foi privado por 3 anos de uma sociedade. Será que isso trouxe algum comprometimento para o comportamento humano? Né? Os pais ficaram super protetores, com medo da criança pegar um coronavírus, pegar alguma virose, e aí ficaram super protetores, e isso está fazendo as crianças terem uma resistência maior de comportamento, de desenvolvimento, de atingirem o seu potencial. Tem algum estudo? Não tem, entendeu? A origem do autismo a gente é muito superficial, a origem, né? Inclusive, ela lembra de um fato que quando passou a parte da pandemia, que a gente retornou ao médico com essa nossa pequena, o médico ele correlacionou a forma como ela estava agindo a esse período que a gente ficou de isolamento. Né? Foi. E o TDAH? Então, o TDAH é o transtorno da hiperatividade e déficit de atenção, né? São pessoas que são potencialmente aceleradas. Mas em um mundo onde a tecnologia e o conhecimento, eles estão assim, a gente é praticamente intoxicado com muita informação, Está na porque velocidade da tá luz, né? A informação. entendeu? Então, hoje, o que acontece lá na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos, a gente sabe em tempo real o que está acontecendo ali. Então, as crianças, elas são frutos de uma geração que é muito acelerada. Como é que a gente vai conseguir diferenciar um comportamento acelerado? Porque a sociedade está mais rápida do que realmente é um comportamento de déficit de capacidade. E nós estamos numa era que, por ser humano, é nova, porque é em alta velocidade. A raça Altíssima. humana está experimentando informações, tecnologias, ciências de forma aceleradíssima, né? Uhum. Eu estava vendo uma frase que essa semana me impactou, que os nossos filhos são filhos do quarto. Olha só que coisa, mexeu comigo, né? Os nossos filhos são filhos do quarto, de um quarto. Porque a gente mesmo até incentiva, dá um celular,
da internet. Aí depois diz, menino, sai do quarto, vem para cá. E como é que ele vai querer sair do quarto? E se ele se tornou filho do quarto? Não é interessante? É uma percepção que é real, porque assim, né? Eu fiz até outro dia uma live sobre tempo de mesa, né? Como é que implanta tempo de mesa para os nossos filhos, né? Se você sentar à mesa, né? Como nós estamos aqui reunidos para bater um bate-papo, qual é o automático? A pessoa pega o celular e começa a ficar vendo ali o negócio e não interage. Por que ela vai sair do quarto dela para sentar numa mesa que o pai fica no celular falando do trabalho, a Tá mãe vendo? fica nos negócios e não interage? É melhor ficar lá, que pelo menos lá alguém está falando com ele. Entendeu? Então, assim, trazer o tempo de mesa é muito importante para a criança, né? Saber ficar sentado ali à mesa, não só para a família se conectar, conversar, como também para a criança saber se portar em um restaurante, né? A criança não sabe que em casa a mãe fica correndo, que nem uma louca atrás da criança e dando comida na boquinha. Aí chega no restaurante, a criança vai fazer o quê? A mesma Ela fica coisa. correndo. Vai reproduzir. E aí ela quer, não, fica aqui, a gente está no restaurante, você não está vendo que a gente está no restaurante? Aqui não pode ficar. Mas mamãe, não é assim que você me dá comida todos os dias? Por que que mudou? O que que eu fiz de errado para... Entendeu? Isso é- A percepção da criança não é que o ambiente... Ele só quer fazer a refeição dele, no padrão normal dele. O que que é normal? Sair correndo para ir a mãe atrás dando a comida. Porque ele aprendeu assim lá na Ele casa. aprendeu assim em casa. Eu fui no aniversário, inclusive, me lembrei pelo que você colocou, que o filho de um rapaz, ele estava correndo o tempo todo, ele querendo dar comida para ele, né? E aí ele chamou, vem cá, menino. Aí ele botou a colher, né, com a comida na boca da menina, e ele falou assim, olha, eu vou te falar, ou você corre ou você come. Aí o menino pegou, pôs a comida na mão, botou na mão dele e saiu correndo. Tá aí, ó. Entendeu? A prova aí. Ele falou isso para ele, deu opção. Deu opção. Entendeu? A É, mas- criança, ela não é inocente, não. Ela é ingênua. É. Mas inocente, a inocência da criança é porque a criança ela é literal. Então, se você quer que a criança obedeça a um comando, dá o comando que você quer que ela faça. Só que Corretamente, né? corretamente. Ah, eu quero que você coma agora. Você vai escolher sentado à mesa ou em pé aqui na minha frente. Legal. E aí a criança vai dizer, ah, eu quero em pé aqui na sua frente. E aí ele, então tá, então eu vou ficar aqui, você fica em pezinho, eu vou te dar. Não, eu quero sentado. Aí senta e come. Agora o que não dá é tu dar a opção. Tu quer brincar ou quer comer? Claro que a criança vai escolher comer. Brincar. E não vai comer. Ela vai comer quando? Quando chegar em casa, que ela vai dizer, ai, mamãe, eu nem comi na festa e eu só queria uma comidinha, tô morrendo de fome, por favorzinho, mamãe. Aí a mãe vai fazer o quê? Ela me lembrou agora do livro que ela leu aí, 50... 50 maneiras de criar seu filho sem frescura. Diz 3 aí, 3 dicas desse livro aí. Sem frescura. Ai, agora é difícil, mas Uma. assim, de O criar nhenhenhês. livre, o nhenhenhês é uma, não ficar falando com a vozinha assim, com a nhenhenhês, porque senão o pé no chão, né, o hábito de deixar o filho descalço, né, o contato com os animais, o contato com a água, né, são estratégias de não ter frescura. O filho pode ficar correndo na chuva, lá, corre. O que que ele não pode? Ficar molhado. Então, brincou na chuva, terminou a brincadeira, fica molhado aqui, aí depois volta para a chuva. Não, saiu da chuva, se enxuga, bota uma roupinha, faz a outra coisa aqui. Quer voltar para a chuva? Vai para a chuva, se molha de novo e volta. De maneira saudável. Ano passado, inclusive, eu fazia isso com as minhas filhas. Hoje em dia eu não faço, não vou. Mas há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando chovia lá em casa, a gente ia pro quintal, eu com as 3 meninas, ficava tomando banho na chuva. Tinha, inclusive, eu lembro que tinha uma lona que eu tinha colocado numa parte da cobertura, que eu falei pra minha esposa, não, isso aqui é só... rapidinho estira aí, fica tranquila, é só quando você adapta... Provisório. Provisório. E aquilo passou 5 anos lá. E ela começou a rasgar, então ficava assim, tipo Um chuveiro chuveirozinho. E quando chovia, a gente ia lá para baixo, era muito animado. Né? Era muito então, legal. criam memórias. Cria. Entendeu? É mais importante a memória do que o ralho de dizer bem assim, o que tu tá fazendo na chuva? Vai pegar um raio na tua cabeça, vai pegar uma pneumonia, uma otite, né? Uma infecção de garganta, de ouvido, de nariz, entendeu?
E é incrível, doutora, que até hoje essa minha pequena, quando tá chovendo, às vezes ela fala, pai, bora tomar banho na chuva. Ela Entendeu? fala. Tu não leva mais. Às vezes, eu assim, não levei mais. Eu acho que é tu que tá com medo de ficar gripado. Não, Ela eu acho que eu tenho que me conectar mais novamente. com a Mas, natureza. doutora, para a gente passar para outro assunto, qual seria, assim, uma orientação que a senhora daria para essas pessoas que têm filhos prematuros, para tomar mais cuidado? Que orientação a senhora daria para essas pessoas, partindo do nosso princípio da nossa conversa aqui? Pra fechar esse tema. Mantenham as suas crianças em acompanhamento multidisciplinar. Isso é muito importante. Eu sei que é desafiador, eu sei que é cansativo, mas crie uma estratégia e mantenha um acompanhamento regular. Assuma esse compromisso e enfrente esse desafio, aceite a rede de apoio, porque vai ser muito benéfico para a sua realidade e trazer mais leveza para o seu maternar, que é difícil. Eu sei que é difícil, mas é possível com estratégia. Muito bom. Muito legal. Estamos ao vivo nos estúdios da Network Group. É um nome meio ainda que eu estou me familiarizando, não falo inglês não. Mas a Network Play também, que é uma estrutura que nós estamos aqui no segundo podcast, né? Com a doutora Sim. Bárbara Leite, nesse bate-papo muito bacana. E quero também mandar aí um abraço todo especial para os nossos apoiadores, Baratão da Carne, Dri Presentes, Cafeteria Dona Piedade, Jaguar Motos, Alec e Bet E Temperos. não pode esquecer da MG Telecom, viu? MG Telecom, minha esposa está cobrando lá, olha, coloca aí a nossa empresa, tu não fez Pix. Vamos lá, agora vamos entrar para o tema do livro, Vamos? pode ser? Pode. O livro e-book, que ela quer transformar agora em livro físico. Eu tenho essa vontade para trazer um pouco mais de praticidade de exemplos, né? Porque nele é bem objetivo, né? Olhou, aplicou, realizou. Mas às vezes a pessoa sente uma necessidade assim de um exemplo, né? De como é que eu Sim. fiz para poder aplicar com mais Contar essa tranquilidade. experiência, né? Isso. E aí eu estou elaborando a forma livro físico para poder trazer um pouquinho mais essa parte. Só para me entender, são 12 passos para aumentar a conexão com o filho. Isso. Cada passo é um mês fazendo essa conexão? É 30 Então, dias? depende da dinâmica da família, né? Tem famílias que conseguem fazer os 12 passos por semana, em 12 semanas resolver, mas tem famílias que têm, né, um dia muito corrido e aí elas fazem por mês mesmo. A estratégia aplica por mês e em um ano ela consegue resolver a vida dela, né? E o que a ideia é trazer, né? É porque eu coloquei o nome assim para conectar com o filho, mas ele é sobre relacionamento. Então você consegue aplicar para sua dinâmica familiar, você como filho com seus pais, você com o seu marido, né? Ah, eu não tenho filho, mas vale a pena ter? Vale, porque vai trazer uma leveza para o seu dia a dia, entendeu? E quando o seu filho chegar, ele já vai chegar num ambiente harmonioso e conectado. Entendi. Entendi, doutora. Muito legal. Você pode trazer aí para a gente presentear o público com um desses 12 passos aí? Fazer uma... Então, vamos pensar. Porque eles vão ter que comprar o e-book. Claro. Com certeza, né? Então, sobre segurança. Esse é um dos passos. É um dos passos a gente trazer segurança para os nossos filhos. Como é que nós vamos trazer a abordagem da segurança, né? O filho, ele não tem noção de perigo, né? Ele não tem essa noção. A criança menor de 7 anos, ela é sensório-motor. Ela sente uma emoção e reage com motricidade. Então, até essa idade, ela não tem essa Ela não noção tem noção do de perigo. casualidade, ela não sabe o que é ontem, hoje, amanhã, entendeu? Ela não tem casualidade, temporalidade, ela não tem esse senso, né? Essa capacidade de entender isso, ela consegue adquirir a partir dos 7 a 12 anos, né? Então, assim, não pode dizer para o teu filho de 3 aninhos, olha, amanhã a gente resolve isso. Não, semana que vem, mês que vem. Por quê? Para ele, amanhã, semana que vem, mês que vem, é tudo a mesma coisa. Ontem, mês passado, semana passada, ano passado, é ontem. E o agora é o agora. Entendeu? É por isso que a Hannah fala para mim, quando a gente fala assim, não, a gente vai viajar no mês tal. Ela pergunta para mim, pai, falta muitos dias?
Aí eu digo, falta aí 10 dias, por exemplo, ela fala. Mas é amanhã? Quando é, pai? Quantos dias é? Eu conto com ela. Falo, tá, então falta muito ainda, né, pai? Entendeu? Ela fala sempre isso. Eles têm noção de muito pouco, mas não Isso. tem temporalidade, não tem tempo. Entendeu? Que é E todos ano. os dias ela acorda e fala, mas já é Entendeu? amanhã? Entendeu? Por quê? Porque ela não tem temporalidade, ela é menor de 7 anos. Sim. Ela vai começar a entender agora a causa-consequência. Ela, a partir dos 7 anos, eles começam a entender causa e efeito. Então, ela já sabe que se ela cair e bater a cabeça, dói. Sim. Então, ela vai ter mais cuidado para não cair, porque ela não quer bater a cabeça. Mas isso ela já tem 7 anos. Os menores de 7 anos, eles sentem a vida que segue, levanta e continua fazendo, vai cair de novo, porque para eles não têm esse senso crítico. O senso crítico ele é desenvolvido ao longo da vida. Então, assim, você quer trazer segurança para o seu filho, como é que você promove segurança para as crianças? Estabelecendo as regras com uma linguagem clara, uma comunicação aberta. Como é que é feito isso? Meu filho, olha só, piscina só pode na presença de um adulto. Proibido ir para a piscina sozinho. O que ele vai entender? Que toda vez que ele entrar naquele ambiente de água, ele precisa de um adulto perto dele. Se ele for, ele vai chegar na porta da piscina, na beira da piscina e vai gritar por um adulto. Porque ele sabe que ele só pode entrar se tiver alguém lá para ficar de olho nele. Se você ensinou que ele só pode entrar se tiver alguém dentro para ficar com ele, ele só vai entrar se tiver alguém dentro para ficar com ele. Qual é o risco que a gente tem da criança entrar na piscina e se afogar, né? Porque se ela não souber nadar, ela pode se afogar. E boa parte dos pais e das mães não tem esse conhecimento. Aí fala, menino, tu vai morrer, sai daí. Em vez Eles de... nem sabem o que é morte. Exatamente. O que é morrer? Morrer vai virar uma estrelinha no céu, porque alguém já morreu e disse que vai virar uma estrelinha no céu. Virar uma estrelinha no céu é ruim? Não é ruim. Ele não sabe que ele não vai mais te ver. Tá vendo? Essas frases aí. Entendeu? Essa parte vai ficar muito rica aí no seu livro, viu? Essa parte da Da comunicação. percepção, né? Da percepção. coisa. Eu vou dar aqui um spoiler aqui rapidinho. Dentro desse livro aqui, eu vou pedir a permissão dela, mas compre, hein? Compre. 12 passos para promover a proteção do seu filho. Eu vou ler aqui rapidinho. Comunicação aberta, educação sobre segurança, supervisão ativa, ambiente seguro, estabeleça limites, o que ela acabou de falar aí, conscientização sobre abusos, gerencie seu tempo, aproveite suas oportunidades, esteja pronto para os imprevistos. Esse e-book surgiu dessa tua experiência como mãe e como médica pediatra, né? Isso. Conta pra gente, quanto foi o start, assim? Então, eu, né, como eu disse anteriormente, eu já fui a tola que destruiu o meu lar. Então, o que acontece? Eu sabia que algumas coisas precisavam ser feitas e na nossa multirresponsabilidade, né, nós adultos temos multirresponsabilidades. Então, a gente tem muita responsabilidade para fazer e como é que a gente vai aplicar as prioridades no nosso dia a dia. Então, esses desafios, o que eu fiz? Eu estabeleci os 12 passos para mim, para você. eu conseguir gerenciar melhor a minha vida e deixar de ser tola e ser sábia e conseguir melhorar a minha qualidade de vida, a minha dinâmica familiar e ter uma leveza em ser quem eu sou e passar o meu melhor para o outro. E aí, o que acontecia? As pessoas começaram a perguntar, como é que tu consegue? Pelo amor de Deus, tu vai pro plantão, tu vai para casa e tu ainda tá belíssima lá na internet, que eu te vejo, que eu te acompanho lá no Instagram, tu tá lá toda bonitona. Olha só, tu tá aqui toda bonita e aí, que horas que tu acorda? Falei, gente, eu acordo e eu decidi, para mim, que se eu morrer hoje, eu não vou me arrepender de nada que eu fiz na minha vida, porque eu dei o meu melhor. Então, eu me arrumei, eu estou feliz com o meu corpo, eu estou feliz com a minha vida, eu estou feliz com o melhor que eu estou oferecendo para os meus filhos, para as mães que acompanham comigo, para o meu marido. Eu estou satisfeita e eu vou morrer feliz
E eu espero que quem esteja recebendo tudo isso Posso aproveitar bastante. Né? aproveite isso também. Então a E aí senhora as já é a pessoas... sua própria prova social, né? Porque a senhora passou nesses 12 passos. Passei nos 12 passos. Olha que legal, Marquinhos. E aí, o que aconteceu? As mães me perguntavam e as minhas amigas me perguntavam, e daí eu falei, tá, eu vou fazer o meu, os 12 passos. E aí eu lancei, aí eu fiz, né, ali no Word mesmo. Aí o Benício me desafiou a fazer o e-book. Aí Demos uma consultoria para o teu e-book também. E aí fizeram, né, a parte do layout, ficou lindo e bem acessível. E aí eu trouxe para daí as mães conseguirem também ter essa tranquilidade de ter uma maternidade leve, de saber que os desafios existem, mas como encontrar uma solução. E assim, as mães, elas me agradecem muito. Meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso, é mesmo, é aí mesmo. Ou então, quando elas não têm elas têm alguma dificuldade na aplicação de alguma estratégia, né? Elas perguntam na consulta: olha, doutora, eu vi que aquele passo ali tinha que fazer isso, mas eu não estou conseguindo implantar lá no meu filho. A senhora tem um jeito de... Me Aí ajudar? eu ajudo com as estratégias que eu conheço. E assim, para quem me acompanha na rede social, eu sempre trabalho por semana os conteúdos, né? Às vezes do e-book, às vezes da minha prática de consultório, e todos os sábados eu lanço um como foi comigo. Então eu trago o conteúdo e trago como eu apliquei no meu dia a dia. Que daí eu acho que eu consigo fechar a linha de raciocínio para a pessoa se identificar e entender melhor como é que ela pode aplicar no dia a dia dela, que eu enfrento os mesmos desafios. Não é porque eu sou pediatra, porque eu sou mãe, que as coisas não acontecem comigo, não. Não vivo num mundo alternativo, não. Vamos lá, doutora. A senhora não precisa falar nomes, mas assim, existe alguma história que foi bem desafiadora com uma mãe ou uns pais, né? Que a senhora teve um diferencial, que a senhora teve que dar uma atenção a mais e conseguiu ajudar essa família? Ou dar um cascudo. Assim, não Não, quiser falar nome, não precisa, mas teve um. não, teve, assim, né, que a mãe disse para mim assim, doutora, olha só, eu sou muito agradecida. Porque, certamente, sem o seu apoio e sem o seu e-book, eu seria muito mais insegura nos cuidados com minha filha do que eu tenho agora que a senhora me acompanha e dá as suas experiências e as estratégias, né? A aplicação das suas estratégias são percepções que são aplicáveis no dia a dia mesmo, entendeu? E a gente acaba não percebendo na nossa rotina. E são bem simples. E a linguagem que eu trago no e-book é linguagem simples para que a pessoa entenda, entendeu? E as estratégias são fáceis, porque a gente tem uma vida multirresponsável. Então, não tem como eu também elaborar uma estratégia mirabolante para a mulher aplicar no dia a dia dela, que ela não vai conseguir. Sim. Ou então que vai exigir muito tempo dela. É uma coisa simples, é um detalhe que passa desapercebido no nosso dia a dia e a gente conecta. Gostei do e-book, quero comprar agora. Como é que eu faço? Ensina aí, No, passo a passo. no link da bio tem Lá no teu Insta. no meu Instagram, doutora Bárbara Leite, tá? Doutora Bárbara Leite, pediatra. Aí na bio, na descrição, tem um link de acesso para agendamento de consulta e para Hotmart para compra do livro. Muito bom. Gente, a gente está chegando no final, né? Já? Já, muito bom, né? Cara, passou quanto tempo já mora e. Nossa, passou quanto Compre o e-book da doutora. Vamos comprar o e-book dela? tempo? Vamos? Vamos comprar, nós temos, né, filhos. E quem não tem filho, compre para doar para quem tem filhos, né? Porque é muito Sim. importante. Filhos saudáveis, né? Adultos dessa geração não estão muito saudáveis, não. Eu acho que a gente tem que tratar o adulto para poder se relacionar com o filho. É ao contrário, né? Essa geração tá É assim. porque hoje a vida está muito corrida, né, doutor? Tem tudo muito corrido, uma velocidade assim que eu me espanto às vezes, né? Tem alguns lugares que eu fui fora do Brasil que quando eu chego lá eu vejo o quanto que a gente também está atrasado aqui, né? Mas eu me assusto, com toda seriedade, eu me assusto com a tecnologia às vezes. Eu estou aqui, algum amigo meu me liga lá do outro lado do país, lá do outro lado do mundo. E aí diz, cara, a pessoa está bem aqui, né? É um negócio assim, extraordinário. Então está muito corrido.
os trabalhos, os processos, as pessoas, tá muito corrido. Então, a importância de procurar uma pediatra expert. Diz aí naquela câmera ali. É trazer a leveza e a tranquilidade que você busca certamente no seu dia a dia, dentro das suas multitarefas, das suas multirresponsabilidades, você que busca paz, tranquilidade e estratégia para ter essa leveza no seu dia a dia, pode agendar uma consulta que você vai encontrar essa paz. Mas parece assim, a gente se sente tão leve, né? Cara. Tão leve do lado da doutora Bárbara. Doutora, parabéns, a gente está com 1h30 já de podcast rápido, né, doutor? Né, passar rápido, né? Quando Obrigado. o papo é bom, passar rápido. É verdade. Exato. Inteligente, bom, didático, né? Quero te agradecer mais uma vez, nós somos parceiros, né? Pode contar sempre com a gente e pode contar com a consultoria também por livro físico. Eu encontrei os caminhos, nós somos também editora, né? A SOT. Sim, agora... E dizer que vamos trazer o doutor. O doutor, ele consegue vir num podcast com a gente? Ele se esforça, ele dá o jeitinho. Vamos, né? Vamos tentar. Então pronto, uma mensagem para as mães, para os pais, para as crianças também. Então, você que é mãe, pai, cuidador, numa família tradicional ou reconstituída, né? Fique tranquilo que você está oferecendo o seu melhor, o seu filho vai sentir esse melhor que você está oferecendo para ele e vocês vão ter uma família harmoniosa, alegre, e é isso que eu quero que vocês busquem, porque a nossa presença e a nossa unidade é o segredo do sucesso. Muito bom. E ela falou que é uma mulher realizada. Quer viver mais quantos anos? Até 100 e... Olha, nas minhas contas de progressos, eu pensei assim, dos 95, no máximo ali. 95 anos. Eu quero chegar até os 100. E tu, JB, quer viver até quantos anos? Acho que 110. Tá? 110? Se eu estiver bem saudável, com a minha memória assim top, até os 110, eu acho que eu chego lá. O cérebro entende essa mensagem aí? Recebe. Recebe, né? Agora o que está fazendo hoje? Chega lá? Porque, olha, Chego. Então chega. parou a Hoje eu cerveja. tenho o entendimento de que a gente precisa trabalhar mente, corpo e espírito. Justamente, tem que Porque alinhar se tudo. você não alinhar isso aí, hoje eu me cuido muito mais, muito mais. Verdade, eu sou testemunha. Muito bem. Sou testemunha. Ele me chamava pronto. para tomar cerveja, não, quero uísque. Falava para ele. Então, gente, mais uma vez, gratidão. JB, as considerações finais. Bom, gente, a gente está aqui hoje falando de um assunto muito legal, muito importante, inclusive, para o seio da família, principalmente famílias que tiveram os filhos prematuros. Quero dizer para vocês que isso aqui é um papo muito importante. Peço que vocês compartilhem nos grupos de família de vocês. Verdade. Que dê aquele clique para ajudar aí a SOT, tá certo? Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Né, que procure a doutora Bárbara Leite aqui, com o conhecimento que ela tem, ela vai dar um apoio para vocês extraordinário, é uma pessoa sensacional e tenho certeza que vocês vão gostar muito de poder ter essa oportunidade de levar o seu filho para consultar junto com ela, tá bom? Muito bom. Obrigado, gente. Mais uma vez, agradecer a doutora Bárbara. Ela aceitou aqui com muito carinho o nosso convite. Agradecer a toda a estrutura da Network Play, ao Alec, ao Jesus, ao JB, está aqui do meu lado, aqui enfrentando essa entrevista, né? É verdade. Uma Ainda mais autoridade. com esse martelão aqui, E né? o Jesus falou, olha, se eles perguntarem alguma besteira, taca na unha deles esse martelo da Thor. Mas a gente trouxe o escudo. Na hora que ela fosse bater, a gente colocava o escudo aqui do Capitão América. Mais uma vez, tchau para aquela câmera ali, tchau para aquela. A Sorte Podcast vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu!